Será que é impossível que cada um de nós tenha momentos onde seja um grande diretor da sua própria vida? Um dia inspirado na ajuda a alguém em apuros, num discurso em favor de uma pessoa no ônibus. Quem sabe se você experimentar se tomar a iniciativa, se estudar para a prova como se fosse oral, como se tivesse coragem de olhar dentro dos olhos do seu chefe e dizer: eu vou te ajudar. Se organize. Respire. Pegue sua vida em suas mãos. Sinta o peso, a responsabilidade. Faça funcionar. Você não vai se arrepender. Posso avançar? Vamos às mãozinhas com gatinho e tudo. 1, 2, 3 e... Lindo e desorganizado como sempre. Que bom que a gente não é perfeita. Unissex começando. Aqui, Danzinho, recuperando dos olhinhos, ficando bom, lindo, linda. Ana, minha companheira de sempre. Eu estou mandando de novo. Bom, vamos ao que interessa. Eu hoje venho propor a vocês dois, ou melhor, venho pedir ajuda para dirigir a vida das pessoas. Estou aqui a gravar com duas pessoas especialistas em audiovisual, em direção, em assistência de direção, em produção, em tudo, roteiros, tudo. Vocês fazem tudo e bem tudo. Então, eu venho pedir ajuda para dirigir a vida das pessoas. Que cuidados elas devem ter na produção? A produção é feita em cima da hora, com fusão, com tempo, com cuidados, pensando no que pode acontecer. A direção, com muito elenco, com pouco elenco. O elenco tanto faz, desde que seja um elenco importante. As falas, às vezes o filme da pessoa está a ir numa direção terrível e às vezes no fim do filme o filme vira porque alguém disse uma fala, porque alguém mostrou uma coragem, porque alguém fizeram alguma coisa, enfim. Eu queria que o fim do filme não fosse uma desgraça. Eu queria que o filme fosse também não é um filme perfeito de Natal, mas eu queria que o fim do filme fosse um fim de uma vida que foi construída, que foi procurada e que no fim o melhor que a pessoa conseguiu foi possível. Nada de perfeito, mas também não é aquela vida foi uma desgraça no fim. Não sei se é muita coisa, não sei se entenderam. Por favor. Mas tem uma coisa que eu acho que é bem importante, porque todo mundo acha que quando você pega atores para um filme, interpretação é o que a pessoa fala. E se eu fosse dirigir o filme da vida, eu ia perder muito tempo trabalhando a interpretação como que ela é, que é o que a gente lê. Fazer um longo trabalho de compreensão do texto.
para a pessoa entender o que é a vida dela, como ela se situa e como ela age. Porque se ela não lê, ela apenas expressa emoções, mas não interpreta o que está no papel, o que é o roteiro do filme, quais são os diálogos, não sabe reagir, ou é muito, ou é pouco. Igual hoje, eu estou lendo essa notícia, eu estou perplexa. Um cara na Inglaterra matou a filha de mordida, taco de cricket, porrada, porque ela não obedecia o suficiente. Uma menina de 10 anos desobedece o quê, assim, que seja tão grave que um pai mate a filha de tanto bater, mas não bater de mão ou bater de taco de cricket, morder quando as mãos se cansam, morde. Quer dizer, que texto ele leu para ter essa expressão? Porque isso não é a interpretação do texto. O que é uma criança de 10 anos? Esse é o texto. Como é que você interpreta, lê o que é a malcriação de uma criança de 10 anos? É o problema que nós temos. Então talvez eu ia perdesse mais tempo lendo o texto, lendo, leitura dramática, lendo, o que é que você entendeu? Para as pessoas entenderem, porque elas não estão situadas na vida, eu acho. Um taco de cricket. Tá aí, depois você pega no Google, é a manchete do dia. Um taco de cricket é um martelo, né? E você dá mesmo em termos de produção, você que está aí a fazer produções assim, muito importantes do Brasil, do audiovisual do Brasil, como é que é? Acho que as pessoas às vezes produzem a sua vida muito em cima da hora. Como é que é essa sua visão do filme? Eu acredito, e eu acho que é uma coisa que eu busco sempre usar quando eu estou nesse lugar de direção, né? E eu acho que é uma coisa, inclusive, que eu aprendi muito com a animação, que é minha formação, né, acadêmica, que é a gente mastigar as ações, né? Eu estudei nos Estados Unidos, né? Então lá o conceito era step by step, né? Então você quer beber uma água, não é você chegar lá e beber a água, né? Quando você vai direcionar um ator para isso, ou até uma personagem de desenho animado. Cada passo que dá até chegar naquela garrafa, naquela geladeira, é abrir a geladeira, é olhar o que está dentro da geladeira, é pegar a garrafa d'água, fechar a geladeira, pegar o copo na estante, servir a água, guardar a garrafa, beber, terminar, lavar o copo. Então, essa coisa de mastigar as ações faz com que, na hora que a gente esteja assistindo alguma coisa, isso se torne mais nítido, né? Que a leitura daquilo ali seja mais fácil, né? Se você tu faz tudo ao mesmo tempo e tá aqui bebendo água, dando texto, e aí joga água na pessoa, é tudo ao mesmo tempo, você não consegue processar a informação. Então, à medida em que você mastiga as ações, né, você entende que uma coisa... Ó, linda, minha filha. A gata aqui, ó, mastigando o sofá. Na medida que você vai mastigando as ações, você vai dando tempo para a audiência entender o que é que está acontecendo, e você está se dando tempo também para poder fazer com que a ação flua da melhor forma possível. E eu acho que essa pressa que a gente tem, né, tipo, por exemplo, um hábito que eu tento manter o máximo, mas que já dissolveu, é eu parar para ouvir música. Tipo, eu gosto muito de... um artista lançou um disco novo, um trabalho novo. Eu gosto de, literalmente, colocar a música ali tocando, deitar no sofá, ficar olhando o teto, eventualmente dançar ou não, mas, assim, me dedicar aquele momento a apenas ouvir música. Porque hoje em dia a música é um acessório, né? Vou fazer uma corrida, bota uma musiquinha. Vou lavar os pratos, bota uma musiquinha, ou um podcast. Enfim, a gente não para fazer uma coisa só, a gente faz várias coisas ao mesmo tempo, e
aceleração, né, faz com que a gente atropele as ações, né? Mas a música também é uma trilha, digamos assim. Nesse sentido, é trilha, porque você é trilha e roteiro, digamos assim. Não sei se se pode dizer dessa forma. Eu também queria que vocês falassem sobre a vida, esse filme da vida, em que às vezes tudo corre bem, que filme maravilhoso, ai que filme, parece um filme de Natal, todo direitinho, bonitinho, e de repente, pá, acontece uma desgraça e aquela vida já não consegue lidar com a reconstrução. Mas nos filmes, as coisas, é isso, as coisas são límpidas. É essa mastigar que você fala. Os bons filmes têm essa limpidez, a gente percebe as ações, percebe os desmoronamentos, as construções, às vezes só com uma palavra, com um olhar, um carinho, um abraço, um choro, uma lágrima. Qual é essa chave? Qual é o menos é mais? Na verdade, se calhar também podia ser na vida, mas o menos é mais num filme, porque os bons filmes deixam a gente anos a pensar naquele filme, no raciocínio, no naquela beleza de construção. Só para avisar que a gente está chegando ao final do primeiro terço do programa, hein, pessoal? Objetividade aí na hora de falar. Estão gostando do nosso vídeo? Se inscreva no canal. Nem sempre um filme, muitas vezes ele é poluído de coisas porque o diretor decide que ele quer mesmo poluir. E exatamente porque a gente fica tentando muitas vezes copiar a vida. E é muito difícil copiar a vida porque acontecem muitas intercorrências na vida real. E muitas vezes as intercorrências, a gente nem acredita que elas possam ser possíveis, mas elas acontecem assim mesmo. Quer dizer, em que filme você teria visto os bombeiros mostrando o bueiro lá, o encanamento de Nova York, e de repente passa um avião, o cara olha, bota a mão no capacete, derruba o avião, fica lá pendurado numa torre, dali a 15 minutos vem outro avião na torre gêmea. Quer dizer, ninguém pensou nesse filme de suspense, porque verossimilhança assim, não é exatamente a realidade, é o que nós conseguimos imaginar como possível. Então ninguém conseguiria imaginar aquilo naquele momento e foi preciso a vida real criar momentos terríveis para você dizer, meu Deus, a minha imaginação tem que dar um passo além agora. Entendeu? Mas então o filme que eu estou a pedir para dirigirem, mais ou menos, pode dar às pessoas a imagem de que o impossível pode acontecer e não... Claro. A verossimilhança é um conceito muito, muito interessante, porque as pessoas pensam que verossimilhança está relacionado à realidade, e não está relacionado à realidade, está relacionado ao que é imaginável. E tudo pode ser imaginado, você só precisa traçar um caminho que conduza à imaginação. E você, Dan? E complementando, né, o que eu disse antes, esses espaços de tempo, né, de você mastigar a ação, não quer necessariamente ser que seja lento, né? Pode ser pá, 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 cada ação em um momento, aquilo que Ribeiro falou, né? Às vezes a própria narrativa exige uma dinâmica caótica, uma dinâmica apressada, e isso faz parte mesmo, a gente não vai conseguir andar numa velocidade média igual a vida inteira. A gente vai precisar, às vezes, acelerar mais, às vezes diminuir menos. Então, diminuir menos é estranho, né? De falar. Não, Diminuir um pouco a velocidade. E, complementando o que Ribeiro também disse agora,
Não existe um filme ou uma peça audiovisual que seja realidade, gente. Isso é, assim, eu acho que é um- uma grande ilusão, assim, que nós, artistas, especialmente, a gente deixa a sociedade se alimentar disso. Mas eu trabalho com reality show, trabalho com documentário, e eu sei que o que está sendo mostrado ali não é a realidade, porque precisa de um corte, precisa de uma edição para a história ser contada. Se a gente pega, filma 40 horas e pronto, esse é o filme. Vocês querem a realidade? Então toma aqui, 40 horas de material, assista aí. Ninguém vai assistir, ninguém quer ver. O Big Brother fica lá a câmera ao vivo, ok. Quem é viciado fica ali, tipo, preenchendo espaço e tempo. Mas o que as pessoas assistem, por mais que seja a realidade, é um recorte de 1 hora. Então, é um pouco ilusório também a gente achar que a gente vai conseguir construir nossa vida como se fosse um roteiro, né? E quantas vezes a gente se pega também, tipo, falando, nossa, o roteiro da história do Brasil, o roteirista da história do Brasil tá surpreendendo. Porque é isso. A gente vai pensar 1 milhão de coisas. Vai acontecer aquela 1 milhão e um que a gente não pensou. Porque a realidade, ela é feita para nos surpreender, né? A gente está sempre suscetível a surpreender a realidade, né? Uhum. Agora, o que eu acho que poderia entrar nessa discussão da gente aqui é também que escola de cinema é essa que a gente está achando que é a nossa vida, né? Porque quando a gente vai para o cinema americano, que é esse, né, padrão de indústria, você tem uma fórmula que acontece isso, aí sofre um pouquinho, sofre um pouquinho, sofre um pouquinho, consegue, né? E aí tudo se encerra ali em uma história que pode ser de milhões de desafios, se encerra ali em 1 hora e meia, 2 horas. Né? Se você vai pensar, por exemplo, na escola de audiovisual japonesa, em um exemplo que eu particularmente gosto muito, que é Pokémon, você tem, no primeiro episódio apresenta a problemática que ele quer ganhar a Liga Pokémon. Ele só vai ganhar 16 temporadas depois. Depois de perder 5 outras ligas, ele viaja, ele vai de continente em continente tentando ganhar os campeonatos. Ele não consegue, até que ele vai finalmente ganhar só 16 anos depois. Eu já estava com barba. Comecei a assistir criança, já tinha barba quando ele ganhou. Então, assim, quais são as lições, né? Se eu aprendo que eu tenho um sonho e que eu não necessariamente vou conquistar na primeira, na segunda, na terceira temporada, significa o quê? Que eu tenho mais pano para manga, eu tenho mais coisa para aprender, eu tenho mais oportunidades de crescer, tenho formas de melhorar. E isso é um tipo de aprendizado que eu acho extremamente valioso, né? A escola de cinema japonesa, inclusive, exímia nessa questão de mastigar, né? Mastigar o tempo, mastigar as ações. Então, eu acho que também é um pouco pensar quem é que vai estar escrevendo a minha narrativa, né? Uhum. Que escola estética aí que vai estar escrevendo a minha narrativa. Eu vou passar para a Ana só lembrando que o Charlie Chaplin, ele fazia filmes com uma câmara. Naquela época era uma câmara. Tudo aquilo que ele fazia era com uma câmara. Então, a pergunta que eu vou deixar para a Ana para você, Dan, e já pensando no conselho, já comecem a pensar no conselho, se quiserem incorporar, maravilha, é que vocês também, como dirigindo, ou enfim, fazendo tudo o que vocês fazem no audiovisual, porque vocês não fazem só direção, como eu já falei, vocês também muitas vezes fazem a direção e o roteiro, etc., pensando naquilo que têm, não naquilo que desejam. Porque eu posso. Vocês não fazem, bom, vou fazer um filme agora que vai precisar de não sei quantas câmaras e vou filmar em Hollywood. Não pensamos assim porque isso não é viável, não é possível. Então vou fazer um filme ou um programa para 2 câmaras, 3 câmaras, 5 câmaras, uma móvel. Vocês lidam com o. Portanto, num filme de uma vida, vocês dirigem com o que é possível, que é o que a vida faz. Eu dirijo a minha vida com o que eu posso e com o que eu consigo. Entupiu. Com o que eu consigo obter. Mas não é. Eu não devo viver a minha vida com as condições de vida de um milionário. Não bate certo. Então, que pensamentos vocês têm, para finalizar, que pensamentos vocês têm? Como é que vocês raciocinam
para usar o pouco que tem e com isso fazer pensar as pessoas, que as pessoas olhem para o filme e aprendam e lhes dê qualquer coisa, lhes mexa com o interior. Olha, vou falar pensando em mim, tá? Eu nunca perco muito tempo sofrendo por aquilo que eu tenho, nem na vida real. Eu apenas tenho aquilo e funciono com aquilo. E tento da melhor maneira possível, com os recursos que eu tenho. Eu tenho internet. Atualmente, hoje, se me mandar escolher, tu quer uma câmera ou quer internet? Se eu tiver 2 câmeras e a internet, eu prefiro a internet. Então, assim, porque é um recurso muito precioso de pesquisa que eu não posso abrir mão na hora que eu for fazer a direção de edição, entendeu? Então, assim, eu não sofro pelo que eu não tenho, tento fazer um bom mapeamento do que eu tenho e usar com sabedoria o tempo que eu disponho, que às vezes a câmera desliga com 20 minutos, na vida, às vezes você não tem um recurso e você tem que se adaptar ao fato de que não tem aquela passagem de ônibus e precisa arrumar um outro jeito de chegar ao lugar. E isso não é o fim do mundo, é apenas aquela quantidade de recurso que você tem naquele momento. Tem muita gente que não faz aquela cena que podia ser a melhor cena porque não tem as condições ideais. Nem existem condições ideais. Se você tem todo o equipamento do mundo e um elenco encrenqueiro, gente, você quer cortar os pulsos também. Não adianta muito você ter toda a tecnologia e não ter um grupo. Também é muito importante a gente pensar no conceito de grupo, porque as pessoas estão sendo treinadas a funcionar individualmente, mas a civilização foi feita em grupo. Ninguém construiu nada sozinho, ninguém descobriu o fogo sozinho e fez toda a tecnologia do fogo e dominou o fogo sozinho. Teve que foi em grupo, e a partir daí nasceu um raciocínio. É isso que as pessoas também estão esquecendo. Bora apertar o passo, porque a gente entrou no 3º terço do programa, hein? Plim, 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 hein? Já se inscreveu? Então agora curte, compartilha. Quando o Santos estava falando, eu lembrei de uma curiosidade. Você falou de Chaplin. Na época que estava fazendo esse cinema, né? Não tinha muito equipamento, né? Tinha uma câmera e rodava ali um filme. Só que ainda não existia esses estudos exatos de quantos frames por segundo, quantos quadros por segundo são necessários. E as câmeras ainda não tinham um contador de velocidade disso. Que hoje em dia as câmeras de película elas têm um contador muito preciso de velocidade, que você consegue equilibrar ali dentro dos 24 frames ou 29,97, enfim. Mas nessa época não existia. E aquele jeitinho dele andar, ele não está fazendo de propósito. Ele está andando normal, na velocidade normal, mas como a câmera não estava regulada na velocidade correta, acabou fazendo uma quantidade de frames menor do que 24 frames por segundo. E aí dá aquela impressão de que ele está criando aquele movimento, que é o que define mais ou menos a imagem, a estética de Charlie Chaplin hoje em dia, e que foi um acidente. Que massa, muito bom. Tá vendo que sempre tem a vida. Foi um pouco sobre isso que Ribeiro falou, né? Tipo, o que é que eu tenho? Aí ele ia ficar, nossa, vou ter que regravar o filme todo porque eu tô andando estranho. Não, eu tenho isso aqui, ficou até engraçadinho, vai lá e conseguiu criar toda uma estética e uma forma de se comunicar com isso, que inclusive ainda economizava dinheiro, porque produzia menos rolos de filme. Indo para o conselho de $1 milhão, vou falar uma coisa que a gente falava sempre na TV, eu e Dan. Tem a habilidade de transformar defeito em efeito. Tem ousadia, você precisa ser destemido. Então vai lá,
Ai, aconteceu isso aqui, é um defeito na minha vida, no meu dia, na minha cena. Seja artista, como é que você transforma isso em efeito? Tropeçou na frente da pessoa que você está afim? Como é que você faz isso e depois fala uma gracinha, aparece bem no filme, é simpático? Você transforma o defeito em efeito, seja destemido na hora, consiga captar para você. Já chamou atenção mesmo porque aconteceu um defeito, como é que você consegue captar isso e ser uma cena simpática, ser uma cena agradável? Olha lá a Julia Roberts quando fez Uma Linda Mulher, ela toda destrambelhada, e olha lá como a gente ficou todo mundo apaixonado por ela no final, gente, é assim. E aí, Dan, quer que eu faça primeiro do conselho ou que você? Eu posso falar. Vai. Meu conselho de 1 milhão de BRICS, vou bater nessa tecla, é que se você quiser dirigir um filme, você precisa de algumas coisas, mas o principal é que você precisa assistir muitos filmes. Então, se a questão é dirigir a sua própria vida, então ouça o que as outras pessoas têm para dizer da vida delas também. Porque muitas soluções dos nossos problemas, alguma pessoa já passou por aquele problema e já tem aquela solução. E aí, se você vai se comunicando e vai se abrindo e vai experimentando outros filmes, outras linguagens, outras formas de se comunicar e se expressar, você vai conseguir trazer um melhor desempenho para a sua direção. Então, é isso, se comunique. Agora fala você, Ana. Eu achei curioso o conselho do Dan, porque o meu não, pode parecer oposto, mas não é oposto. Eu acho que é complementar. Eu vou fazer uma comparação rápida com o esporte. As pessoas muitas vezes dizem: eu coloquei o meu filho no esporte X, porque está perto de casa, por isto, por conveniência. Normalmente acontece isso. Porque você está num lugar onde não tem cavalos e, portanto, o seu filho é apaixonado por cavalos e você não consegue resolver a situação. Mas a gente aconselha sempre no esporte aos pais mostrarem aos filhos todas as modalidades que existem, nem que seja pela internet, e esperar que o filho se apaixone por alguma ou que tenha interesse por alguma ou por algumas, e a partir daí ver, olha, sei lá, ele pode gostar de tai chi, mas perto da casa dele só tem karatê. Fazem uma adaptação, isto é, o que é importante é mostrar o que existe. Mostrar o que existe para a pessoa poder ter escolhas mais completas. E então eu passaria para essa questão do roteiro. Isso que o Dan falou, de conhecer as vidas, é muito importante, conhecer as experiências, como é que as pessoas resolvem os seus problemas, que podem ser iguais aos meus, mas ao mesmo tempo não copie. Não copie o que os outros fazem. Veja o que os outros fazem, aprenda da forma como essas pessoas fizeram, mas siga o seu caminho, pegue naquilo que os outros fizeram. É como, toda a gente vai para o futebol. Eu gosto de futebol, mas eu posso jogar ténis e futebol. Posso, como falei outro dia, eu vi há pouco tempo que existe um contratenor, um cara novo que é breakdancer. A pessoa diz, uma coisa não bate com a outra. Não há regra. Ele gosta das duas coisas e complementa as duas coisas. Eu treinei uma atleta que foi minha colega durante muitos anos e que ela era jogadora, ela era cientista, ela ainda hoje é cientista, faz investigação nos Estados Unidos e é uma produtora de ostras. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Nada. Nada. Mas tudo é complementar. Era uma delícia a gente conversar nas viagens de avião, porque havia muito assunto para aprender. Ela é formada em biologia aquática, é porque nós dizemos ciências do meio aquático. Bom, então trabalha em genética. Então enriqueça a sua vida, não fique só por quero ter a vida que aquela pessoa teve. Não, faça. É tanta coisa que você pode juntar diferente. Tudo é possível, enriqueça e confunda, mas conheça tudo para depois saber o que é para você satisfação. Quando a gente está satisfeita, não olha para a vida dos outros, não fica com inveja, não fica com ciúme, não fica com nada. Satisfaça a sua vida. É isso.
E agora está passando crédito, seja um animal cordial. Para que isso tudo, gente? Agora, rapidinho, o Santos falou ciências aquáticas. Ciências do meio aquático, que se chama o curso. Aqui é biologia. Biologia marinha, ok. Biologia marinha. Ciências... Como é? Do meio aquático. Ciência. Opa, e eu fui com ela a Belize e aquilo tem lá uma reira de coral espetacular, é a segunda maior do mundo, e era uma aula, eu andava com ela debaixo d'água, senão...